Oi pessoal, a gente acabou o nosso último bate-papo falando sobre mudanças que estão acontecendo no marketing. E é isso mesmo, né? Todas as áreas do conhecimento vão evoluindo e o marketing não é diferente, vai mudando. E o que está acontecendo? Para organizar todas essas mudanças aí que estão acontecendo ao longo das últimas décadas até, eu escolhi dois grandes pilares que guiam aí a nossa conversa. Um que é o foco que o marketing está dando no consumidor e depois o nível de interação que o marketing desenvolve aí com o seu consumidor. Com relação ao foco, lembrando que a gente falou em aula, no começo era o que a gente chamava de marketing de massa, queria atender todo mundo com o mesmo produto ou um produto muito semelhante. Depois, o marketing de segmento, onde as empresas passaram a escolher um pedaço do mercado e atuar de forma especializada naquele pedaço. Depois, que a gente chama de marketing de nicho, que é fragmentar ainda mais o segmento e atuar num pedaço bem pequenininho do mercado, até o limite dessa tendência, que é o que está acontecendo agora com algumas empresas, que é o que a gente chama de marketing individual, onde cada empresa aprende sobre as necessidades e desejos daquele consumidor e se adequa da melhor maneira possível àquela situação, àquele desejo, àquela necessidade, àquele consumidor. Então, esse é um dos pilares, o pilar do foco, está aumentando cada vez mais o foco no consumidor. Também está acontecendo um processo aproximadamente paralelo de aumento do nível de interação com o consumidor. No auge do mercado de massa, a gente tinha o que a gente chamava de marketing de conquista, ou seja, a empresa trazia novos consumidores para dentro de casa e depois não se preocupava em manter, porque existia uma grande quantidade de consumidores disponível, então a empresa se preocupava só em conquistar. Na medida em que a concorrência foi aumentando, na medida em que o poder do cliente foi aumentando, as empresas começaram a perceber que conquistar novos consumidores era muito caro e que talvez valesse a pena aí manter um pouquinho mais o consumidor dentro de casa. E aí a gente pode dizer que a gente entrou numa fase onde o objetivo era perenizar um pouquinho mais o consumidor, né, que é o que a gente chama de marketing de retenção. Depois, as empresas foram evoluindo na medida em que a concorrência aumentava, cada vez mais concorrência, e aí a gente entrou numa fase que a gente pode chamar de marketing de fidelização. As empresas tentam, através de alguns mecanismos, tornar o cliente cada vez mais fiel, porque elas foram percebendo que quanto mais tempo o cliente fica dentro de casa, mais barato fica atender esse cliente, porque afinal de contas eu aprendo sobre como ele compra, eu aprendo quais são as preferências dele, e fica mais interessante para o próprio consumidor que tem os seus problemas, as suas necessidades atendidas de uma maneira mais eficaz. E a gente está vivendo hoje uma tendência de marketing de relacionamento, que é não só entender o meu consumidor, não só me relacionar com ele, mas também trocar ideia, trocar informação, trocar dados com o cliente que me permitam estar cada vez mais interagindo com ele, que é o que a gente chama aí de marketing de relacionamento. Na medida em que eu aumento o meu foco no cliente e na medida em que eu aumento o nível de interação com ele, eu chego no que eu chamo aí de CRM. As pessoas, quando dizem CRM, né, Customer Relationship Management, elas estão falando de um monte de coisa que acontece simultaneamente, isso não está muito organizado na cabeça das pessoas. Mas para vocês entenderem, né, exatamente o que é isso, quer dizer, quanto mais a empresa tem foco em um cliente, quanto mais a empresa interage com esse cliente, mais próximo a gente pode dizer que ela está de uma abordagem de CRM. Bom, e para que a empresa quer isso? Ela quer perenizar a relação com o cliente, porque quanto mais tempo o cliente fica dentro de casa, mais valor ele traz para a empresa, que é o que a gente chama de lifetime value, o valor da empresa, o valor do cliente ao longo da sua vida como cliente na sua relação com aquela empresa. Mas para isso acontecer, a empresa precisa romper duas barreiras na relação com o consumidor. Uma primeira bem básica, que é transformar alguém que não é consumidor em alguém que é consumidor, certo? Então ela tem que entender uma equação que acontece na cabeça do consumidor, em que ele compara todo o valor que ele está recebendo, ou que ele pode receber, com todo o custo que ele vai incorrer para comprar aquele produto. Então, o primeiro passo que o consumidor dá para se
transformar em cliente de uma empresa é avaliar essa relação benefício-custo. O que eu ganho e o que eu perco. Né? E como é que ele avalia o que ele ganha? Ele avalia o que ele ganha através dos benefícios que ele percebe que ele vai receber daquele produto. Através dos serviços, cada vez mais os serviços são importantes, né? Porque o cliente tem muitas alternativas e muitas vezes o grande diferencial não vem do produto em si, mas vem do serviço. Depois, as pessoas. Né? Se eu tenho um produto igual e ofereço o serviço aparentemente ou razoavelmente igual ao do meu concorrente, talvez as pessoas, né? O nível de interação, a qualidade da relação com os meus clientes, né? Façam os clientes ficarem mais satisfeitos. Então, o cliente também, né, olha na hora de escolher se ele acha que ele vai ter um bom relacionamento, se ele acha que o atendimento é compatível com as expectativas dele. E por fim, quando ele fala de valor, ele fala do valor da imagem. Né? A gente falou bastante disso em sala de aula. Muitos consumidores decidem o que vão comprar porque querem projetar a sua imagem para as outras pessoas através da imagem que o produto ou aquele serviço que ela está consumindo oferece. Né? Então, esse é o lado do benefício. E o custo? Né? Existem alguns aspectos ligados ao custo. Então, o custo, quando a gente pensa imediatamente no custo monetário. E esse é importante? Fundamental. Mas é o único? Não é. O que mais a gente tem? Além do custo monetário, a gente tem o custo de tempo, né? O consumidor valoriza o seu tempo como moeda, e a energia física. Se o consumidor tem que se deslocar grandes distâncias, ou tem que fazer um esforço de pesquisa ou alguma coisa desse tipo muito intenso, isso tem um custo para ele e ele coloca tudo isso na equação, sim. E por fim, o custo psíquico de uma compra. Toda vez que um consumidor vai comprar algo que ele não conhece, existe uma insegurança. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será que eu vou fazer papel de bobo? Né? Isso tudo tem um peso, por isso que as marcas têm uma importância tão grande no processo de consumo, porque as marcas acabam sendo uma âncora de confiança, um minimizador aí dos custos emocionais, dos custos psicológicos de uma compra. Bom, então o cara foi lá e comprou, o consumidor foi lá e comprou, né? Comparou a relação benefício-custo e comprou. Será que ele vai recomprar? Bom, aí depende do quanto ele vai ficar satisfeito. E como é que ele decide, qual é a equação, mais uma vez, que tem dentro da cabeça do consumidor, que decide se ele vai ficar satisfeito ou não. Ele compara a expectativa que ele tinha com relação àquele produto, e é óbvio que, por exemplo, o preço que ele pagou é um indicador do nível de expectativa que ele tem daquilo. Aí ele compara essa expectativa com o benefício percebido. Ele vai lá, usa o produto e percebe um benefício, aquilo agregou alguma coisa na vida dele. Se o benefício recebido, né, o benefício que ele percebe, é maior que a expectativa, ele fica, né, o que a gente chama de encantado. Isso é o que a gente chama de encantamento do consumidor. Se é igual, ou seja, eu tinha uma expectativa e ela foi exatamente atendida, eu posso dizer que eu estou satisfeito como consumidor. Agora, existe uma situação em que o consumidor não volta, né, ou tende a não voltar, que é quando ele tem uma expectativa e essa expectativa ela não é atendida, a expectativa é maior do que o benefício que ele percebe. Nesse caso, ele tem uma chance muito menor de voltar e provavelmente não vai se configurar como um consumidor de longo prazo, que é o que interessa cada vez mais para as empresas hoje, na medida em que é só assim que a empresa consegue rentabilizar de verdade o consumidor. Tá joia? Vamos para a próxima? Então vamos lá.